Fala pessoal, Jonathan, beleza? Nossa, que alto, cara. É que eles falam que meu áudio tá baixo sempre. É que eu falo muito mais alto que você, por isso. Fala, pessoal, André, tudo bem? E hoje vamos a um teste muito especial que muita gente já tá botando pressão. Quando sai, que é o teste das É GTX. que eu falei muito cedo que nós tava fazendo Anunciou daí. muito antes de começar a ser feito o teste. Eu anunciei muito antes, cara. Quando sai o teste da GTX 960, qual a melhor GTX 960? Então a gente fez o teste com 4 modelos. O mercado, na verdade, ele foi enxurrado de GTX 960, Diversos né? modelos, né? De diversos modelos, cara. Sei lá, deve ter uns 10 modelos hoje no mercado. Vale lembrar que a gente focou nesse teste, né? 4 modelos. 4 modelos apenas. E a gente focou nos modelos diferenciados de cada uma das marcas. Porque a Gigabyte, por exemplo, ela tem a 960 normal. E a gente testou, ela tem a GTX 960 WindForce, essa aqui que a gente testou foi a Geon Gaming, Isso. que tem esse backplate e tal. Tem unboxing dela aqui no canal, quem quiser olhar o link a gente vai tentar deixar na descrição. Temos, né? Temos unboxing, de todas. A gente tem unboxing de todas, cara. Então, quem quiser olhar mais detalhes, por favor, olhe o unboxing, tá? Que a gente vai mostrar por cima e dar as nossas opiniões. A EVGA que nos mandou essa sample aqui antes do lançamento, que é a GTX 960 Super Clocked. A Zotac não é uma Zotac convencional, é uma Zotac Amp com muito mais clock de fábrica, também tem 2 anos de garantia. E a Asus Strix, tá? Que é um modelinho diferenciado também da Zotac. Como a gente fez os testes, Jonathan? A gente botamos uma bancada com o i7, tá? A placa-mãe, a nossa Z97 da Gigabyte, e os nossos 16 GB de memória padrão, a bancada do gargalo não gargalo tá que a gente usa. Todo mundo cansado de ver. De olhar. A gente fez os testes em 3D no 3D Mark Vantage, eu tô olhando aqui que tá o nosso papelzinho aqui no meio, tá? No Tomb Raider e no Shadow. Foi 3 testes. Shadow of Mordor. Isso, 3 testes. Só benchmarks fixos para evitar a margem de erro menor possível, para não dar tanta diferença, daqui a pouco alguma oscilação, alguma coisa. Então fizemos nesses 3 benchmarks, já dá pra ter uma boa base de diferença de uma para outra, então... E vale lembrar o seguinte, cara, eu sei que vocês vão querer Zotac normal, a gente tem também, na verdade tá chegando a Zotac normal, e assim como a Gigabyte WindForce, a gente já recebeu. Mas, cara, ia ficar muita coisa para um vídeo só, essas 4 placas já estavam prontas, a gente decidiu, vamos divulgar essas. Vale lembrar que vai ter gargalo ou não gargalo de cada uma delas. Então vocês vão poder ver nos mínimos detalhes em jogos ali que oscilam um pouquinho mais, como Battlefield, Dying Light. Vocês vão poder ver detalhe por detalhe, cara, tá? Isso aqui vai deixar uma aguinha na boca esse teste. A gente fez o teste de temperatura também. Também, a gente fez o teste de temperatura. Deixa eu lá pegando a temperatura enquanto o João Temperatura em jogos e no Farmark, então são 2 métodos de temperatura. Unboxing de todas no canal, quem quiser olhar mais detalhes, tá? Links vão estar na descrição. Esperamos não esquecer, se a gente esquecer vocês cobrem. Botem, cadê os links? Ou larguem para nós os links ali. Mas vamos começar o foco que é nós vamos jogar os gráficos na tela e vamos ficar comentando por trás com vocês aí. Vocês vão ficar ouvindo a nossa voz e olhando os gráficos, vocês podem tirar suas conclusões também. Por que vocês usaram 3D Mark, já que vocês geralmente nunca usam, né? Cara, porque o 3D Mark, assim como o Tomb Raider, é um benchmark. Na verdade, o 3D Mark é um benchmark sintético. Mas geralmente qualquer alteraçãozinha, qualquer clockzinho a mais, ele costuma pontuar e dar uma diferença ali. Muitas pessoas acham interessante, a gente acabou colocando ele ali para ter um valor adicional também, pra gente poder mostrar aí pra vocês de casa. Vamos mostrar o primeiro gráfico aí do 3D Mark Vantage, vocês estão vendo na tela aí, cara. Jonathan, comenta pra galera aí como ficou. Asus Strix em primeiro lugar, né, 31.485 pontos. Gigabyte Geon Gaming, 31.326. A EVGA Super Clock, 31.213. E a Zotac Amp, ficando aí por última colocação, 31.112. Então você pode ver da primeira para a terceira são 373 pontos. Para 3D Mark é bastante coisa aí, então tipo, seria uma margem... Ficaria na margem de erro, se botar 3 a 4% de margem de erro, ficaria ali dentro, então desempenho geralmente a gente coloca 5%, bem né? equilibrado. A gente coloca 5% de margem de erro para mostrar que todas estão muito bem balanceadas. Vale lembrar que nós vamos dar a nossa opinião de cada uma delas, o que a gente achou, no final do vídeo, quais a gente achou mais interessantes e tal, para vocês aí de casa, tá? Tomb Raider, agora a gente vai dar uma conversada com vocês. Cara, o que acontece é o seguinte, nós vamos colocar os 4 resultados das mínimas no Tomb Raider, das médias e das máximas. Por quê? Porque nenhuma das placas ganhou nos 3 quesitos. Nenhuma das placas ganhou na mínima, na média e na máxima, ou na mínima e na máxima. Então, foi extremamente bem balanceado, tá? E lembrando que todos os testes foram feitos 3 vezes, tá? Todos os testes foram feitos 3 vezes, tá? Como a gente sempre faz, depois a gente soma os 3 e divide por 3 para fazer a média aqui para vocês, tá? O Tomb Raider, vocês estão vendo, eu vou começar aí pela mínima. Vamos começar pela mínima, tá? A mínima aí começou, fale, Jonas, como é que ficou? Gigabyte 46,
a EVGA 45.7, a Asus Strix 45.5 e a Zotac Amp 44.9. Então aí, pegando da Zotac para a Giga, que foi a melhor, digamos assim, manteve os frames mais altos. Pior para a melhor. São 1.1 frames. Para uma margem praticamente nula, não teria muita diferença, mas a Gigabyte levando vantagem na mínima no Tomb Raider, nesse que foi o caso avaliado agora. Perfeito, agora o Tomb Raider na média, tá? A Asus ficou em primeiro com 61.53, em seguida vem a Gigabyte com 61.43, em terceiro a EVGA com 61.4 e por último lugar na Zotac com 61.16, tá? Novamente, cara, a diferença de frames aí, cara, deu da pior para a melhor na média de frames aí, cara, não deu 0.4 frames, cara, não deu meio frame de diferença. Então, só para vocês terem uma ideia que todas elas tiveram uma média muito próxima no Tomb Raider, tá, cara? Que é um benchmark que é fixo, um benchmark bem bacana, que geralmente quando você coloca placas com um pouquinho mais de clock ou placas um pouquinho menores... Ele usa bem a placa de vídeo, né? Ele é um benchmark muito bem otimizado, tá? E agora falta só as máximas aí que o Jonathan vai comentar para vocês. Na máxima a gente teve a Zotac em primeiro lugar com 78, né? A Asus 75.33. Empatado com a Giga. Empatado com a Giga, que foi 75.33 também. E a EVGA 74. Então, vocês puderam ver que não teve lógica nenhuma. Tipo, na média a Asus ficou em primeiro, na mínima a Giga e na máxima a Zotac. Então, tipo, foi... Por isso que a gente botou os 3 gráficos para vocês. Não dava para dar vitória para uma. Porque as 3 foram... As 4 modelos bem parelhos no jogo. Então... até o momento a gente pode dizer assim, fica a critério de cada um, tá? Então... Nesse momento. Vamos esperar um pouco aí pra dar uma conversada. Shadow of Mordor, cara, que é um jogo bem legal, com benchmark bem bacana, se uma atualização dele e tudo mais, a gente sabe tudo, já tá tudo certinho, tá? Vou começar falando pela mínima, tá? A mínima começou aqui com a... Tu quer falar, era eu que falo? Pode falar. Posso falar? A mínima aqui, a EVGA ficou em primeiro lugar com 48.08, em seguida vem a Asus com 46.73, depois a Gigabyte com 46.43 e por último a Zotac com 45.8. Notem que ficou 2.2 frames, 2 frames de diferença na mínima ali, de diferença para a EVGA comparado com a Zotac, que ficou a primeira e a última colocada aí. E já vamos pro gráfico das médias, cara, nas médias no Shadow of Mordor aí, tu quer falar? Média Asus... É que aí... a letra foi eu que fiz, então tá meio complicado de ler. Média Asus ficou com 65.36, Gigabyte 65.16, EVGA 65.03 e a Zotac 64.03. Um frame, então, na média de diferença, cara. O Zotac para Asus, que foi, digamos, a primeira, um frame. Nada de misteriosos. E agora a máxima para vocês aí, cara. A máxima em primeiro lugar ficou a Gigabyte com 100.36. Em seguida vem a Asus com 96.7. Em terceiro a Zotac com 94.2 e a EVGA com 93.96, tá? Aqui até deu uma diferença relativamente boa aqui na máxima, né? De 100 frames para 93, que foi a última ali. Deu uns 6 pontos alguma coisa de frames aí de diferença, cara. Deu uma diferença ali que ela seria uma diferença tangível se não fosse na máxima, né, cara? Porque a máxima não é tão importante, tá ligado? Porque dá uns picos loucos ali na hora do gameplay, pode dar algum pico louco e... O legal sempre é avaliar a mínima, né? Mínima e média, né? Mínima e média são os mais interessantes, né? Mas a gente colocou a máxima pra vocês porque a gente jogou também passar o maior número de informações pra vocês aí de casa. E agora o gráfico de temperatura que a gente não fez, né? Que tá aqui não tá no meu papel. A gente vai ter que ver certinho. Aqui a temperatura em jogos Formark, jogos Formark, jogos Formark e jogos Formark. Vamos ver aqui quais das placas... O gráfico vai estar certo já, né? Mas a gente vai ficar olhando aqui um pouco para passar aqui para vocês, tá? Em jogos, a placa que ficou em primeiro lugar foi a Asus Strix. 64 graus. 64 graus em jogos, tá? Como a gente fez esse cálculo? A gente ficou no período que ficou rodando tanto o 3D Mark quanto o Shadow of Mordor e o Tomb Raider, a gente deixou o programa medindo a temperatura da placa de vídeo, tá? A Zotac ficou em primeiro com 64 graus. Asus. A Asus ficou em primeiro em jogos com 64 graus. A mais fria. A mais fria foi a Asus, tá? A segunda mais bem colocada foi a Geon Game, 70 graus. A terceira mais bem colocada ficou a Asus EVGA. Meu Deus, cara, tá me dando nó. A EVGA com 75 graus. E em último lugar ficou a Zotac Amp com 78 graus, cara. Isso foram em jogos, tá? Então vocês de casa vejam. Vale lembrar, cara, que a Strix fez um belo de um trabalho. Se nós compararmos a Strix,
ficou 64 graus com a Zotac Amp. São 14 graus. São 14 graus de E as diferença, cara. duas do Alpha. E as duas do Alpha, e as duas são com o PCB pequeno. É. Não tem, porque a gente, no primeiro momento, a gente pensou, pô, o PCB maior aqui é da EVGA e é da Gigabyte, pô, essas duas aqui vão ter um benefício superior. Vale lembrar que a temperatura ambiente estava em torno de 23 graus com o nosso ar-condicionado ligado, então, e na bancada, cara, a gente não fez esse cálculo de temperatura dentro de um gabinete, tá? Então, só para salientar essa informação para vocês também. Agora a gente tem que botar aí no FurMark, tá? O FurMark é um programinha que ele tenta explodir a tua placa de vídeo, simulando bilhões de cálculos ao mesmo tempo. Ele mostra uma animação 3D e esquenta pra caralho, tá? Então vamos ver, cara, em primeiro lugar a placa que ficou mais fria, Asus. Strix. Qual a temperatura? 64 graus. 64 Essa graus. bicha que não passa dessa temperatura, cara. Tipo, A gente não conseguiu a fazer. gente fez uns 3, 4 testes, né? A gente pegou outra placa de essa coisa tá bugada e botamos outras. É isso aí. A gente testou mais que uma porque eu pensei, não pode ser, né? Mas vamos continuar. Olha o gráfico aí na tela. A Asus ficou em primeiro, então, com 64 graus. Em seguida vem a Gigabyte no FurMark com 75. São 11 graus a mais que a Asus nesse caso. Em terceiro, vem a EVGA com 78 graus no FurMark. E por último, a Zotac Amp, que foi 81 graus, cara. A Zotac Amp, né, pequenininha ali, eu achei que ela não ia esquentar tanto, cara. Ela acabou esquentando pra caralho. E se manteve a ordem dos jogos, né? Se manteve a mesma ordem. Asus, Giga, EVGA e Zotac. Exatamente, cara. Quesito de temperatura. Então, eu não sei se vai ter, talvez até tenha, vai ter uma EVGA com uma dissipação melhor, vai ter uma Zotac com dissipação melhor, vai ter uma Gigabyte com... Não sei, cara, as que a gente teve pra fazer a simulação, pra mostrar pra vocês nesse primeiro momento, foram essas 4, tá? Cara, realmente, cara, vamos conversar um pouco agora sobre cada uma delas, dar nossas opiniões. Vamos começar pela ponta da Gigabyte, vamos começar de lá pra cá. Pontos positivos, muitas pessoas, 3 fãs... vai ter a melhor temperatura de todos. Acho que quando começou o vídeo, alguns já até botaram. Comparação injusta, 3 fãs contra 2. Surpreendeu vocês, então a gente pode ver que a Asus ganhou dela ali em todos os quesitos de temperatura. Desempenho bem padrão, não temos o que julgar que ficou Começou pior. Uma chuva, se chover forte a gente vai ter que parar o vídeo. Porque a chuva já tá... E aqui um telhadinho de zinco dá uma bombada aqui. A Gigabyte tem um ponto, digamos, negativo, que seria a questão de gabinete, né? Em todos os gabinetes que ela... vai, né, por causa do comprimento da questão de 3 fãs, tá? Isso a gente tem que avaliar, vocês têm que tomar cuidado, a diferença de tamanho. Não é todos os gabinetes que ela vai, alguns gabinetes tem que remover a baia de HD para pôr ela. É um cuidado que você tem que tomar se for montar um PC na sua casa, já ter um gabinete e comprar nessa, pega as medidas para não ter problema. Mas é uma placa sensacional, bacana o desempenho dela. E ela seguiu o padrão das 970 e 980. Isso. Tá meio alto esse barulho aí, não tá? Acho que tá meio alto o ruído, né? Eu acho que tá meio alto esse ruído, cara. Eu tô em dúvida se eu continuo falando ou não. O pessoal que tá sem chuva aí deve estar, né, hateando agora. Vou dar dislike porque não chove faz 2 meses. Tá, eu acho que agora deu uma melhorada, tá? Ela continuou dentro do mesmo padrão de acabamento, tá? Não mudou nada do acabamento da G1 Game das 970, 980. É exatamente o mesmo acabamento na 960, tá? E tem 2 conectores de 6 pinos. Aqui é um conector de 8, um conector de 6 e um conector de 6, tá? Então só pra salientar também pra vocês, tá? Eu acho que da Gigabyte não tem mais muito o que falar. Bem conhecido. Cara, outra coisa, ruído delas. Nulo, em todas. Em todos o ruído, cara, não teve ruído no FurMark, não teve ruído em lugar nenhum. O cara na bancada ali botando o ouvidinho assim a 1 palmo de distância das placas, as placas todas, cara, bem silenciosas. Todas extremamente silenciosas. A gente não tem equipamento para fazer teste de quantos... de ruído e tal, decibéis estava, mas... Quantos decibéis? Escutando ali como se diz, o ouvido gamer. Eu posso afirmar com certeza que qualquer uma delas o ruído não vai incomodar, tá? Vamos comentar um pouco da EVGA agora? EVGA. O que você quer falar? Você quer falar alguma coisa da EVGA aí? EVGA, a gente pode avaliar bem o acabamento dela, que é bem premium, né? O acabamento da EVGA. E falando, vamos falar em acabamento aqui delas, cara. O acabamento mais bem feito, eu acho que fica em EVGA, Zotac, Gigabyte e Asus. Isso, na minha concepção, tá? Vocês de casa talvez achem diferente. Olha os unboxings e vejam quais vocês acham melhor, tá? Mas o acabamento da EVGA pra mim é sensacional. As aletas todas retinhas, pra mim, é o que passa Tu pega a placa, você sente, pô, premium, bem feita, bem acabada. Não que as outras sejam inferiores quanto a isso, mas, saca, tipo, eu gostei bastante da EVGA. Quase caiu. Um ponto que eu esqueci de comentar, que é bem interessante para o pessoal que tá olhando de casa, da G1 Gaming, é a questão da fonte.
A recomendada é uma fonte de 400 watts para GTX 960, porém tem fontes de 400 watts que só vem com um de 6 pinos. Então tu teria que botar, daqui a pouco tu vai ter que usar o Molex, que não é muito aconselhável, mas tu vai ter que usar se tu comprar uma G1 Game, ou ter uma fonte um pouco superior. É um dado que a gente tem que passar para vocês para depois dizer, ninguém me falou isso e eu achei que era uma fonte de 400 servia. Comprei e veio com aquele Molex chato, alguma coisa então vocês têm que tomar esse cuidado, tá? Tá. Isso falando em acabamento, né? O acabamento, pelo menos o que eu gostei mais, foi o da EVGA, tá? O acabamento da EVGA ficou top. E o acabamento mais chato que tu achou? Qual que tu achou? O acabamento mais chato? Eu sei qual é, cara. Eu tô lendo pro mesmo que eu tô lendo. Eu posso dar minha opinião? Eu vou dar minha opinião, tá? Vai falar do fiozinho embaixo. O acabamento que eu não gostei muito, cara, foi o da Asus Strix, tá? Cara, lá ficou... Todo mundo viu aí o resultado da placa, né, cara? Desempenho foda, a temperatura foi a melhor de todas, disparado. Mas o acabamento dela, por exemplo, esse fiozinho chato aqui que eu falei, comentei no unboxing que não ficou legal. A gente comentou isso das G1 Game. Essa vem consertada já. Essa aqui, a 960 já veio sem aquele fiozinho xarope que passava aqui por cima. A 970 tinha aquele fiozinho xarope. Quem olhou o unboxing sabe, tá? E, cara, eu tenho uma 780 Ti DirectCU, maravilhosa, essa aqui também tem o fã DirectCU, e eu não acho que ele passa aquela sensação de premium, por exemplo, da minha 780 Ti DirectCU. Eu tenho uma Asus DirectCU 780 Ti e o acabamento dela é bem melhor do que esse acabamento aqui, tá? Apenas, mas cara... Avaliando o acabamento. Avaliando o acabamento, tá? Ela tem o backplate, ao contrário. A EVGA dessas todas aqui, o único que não tem backplate é a EVGA, tá? Então... Teoricamente, quem tem backplate deveria dissipar melhor o calor, tá? Exatamente. A Zotac é a plaquinha toda fechadinha, bonitinha, você pode olhar o unboxing. Em design, cara, tipo, quem procura uma placa pequenininha, sei lá, essa aqui quando a gente fez o unboxing, essa aqui foi uma das... Não, em design ela é a mais tri, eu achei a mais legal. Top, essa aqui. É que muita gente acha legal a G1, porém a G1 eu já vi. Essa aqui é uma novidade, entendeu? ó. Ela toda fechada. A Zotac é uma novidade pra mim. O Fan ACX da EVGA eu já vi também. Tá ligado? Eu já conheço. É uma coisa diferente, eu sei que é bom, eu conheço já esse material, mas a Zotac me chamou bastante atenção, cara. Eu gostaria que ela tivesse tido uma temperatura um pouco melhor. Gostaria que ela tivesse tido uma temperatura um pouco melhor. Mas em design, cara, essa aqui é a que mais chama a atenção. Pelo menos a que mais chamou a minha atenção. Só tá? isso, né? Eu acho que todas têm positivos e negativos que a gente deve falar, né? O negativo da Zotac é que ficou, né? A temperatura ficou um pouco mais alta bem mais alta, na verdade, que as outras, tá? A temperatura da Asus Strix, foi excelente, 64 graus, não era calor. Ganhou no 3D Mark. Lembrando que todas têm o esquema, como é que é o nome dos fãs ficarem parados, só ligarem acima de 60 graus, né? Em torno de 60 graus, elas ligam. Então a da Asus quase sempre tá desligado, cara. Cara, que filho da putagem, tá ligado? Tu bota o Furmark, cara, que é um programa que quase explode a placa, e aquela parada começa e a placa tá desligada. Vai queimar. Na minha cabeça, eu tava assim, ó, já olhando e pensando, vai queimar, porque o fã não tá girando. Só que a temperatura tava 60, daí 61, às vezes não ligava com 61, nem com 62, aí com 63 ela ligava os fãs. E tu, daí fica em 64, fica parado em 64. Cara, a coisa mais sensacional de temperatura que eu já vi, assim, uma diferença bem boa, cara, de temperatura foi a... Porque nas outras gerações o cara sempre pegava, se comparar diversos modelos, dava 1, 2, 3 graus. Pô, aqui da Asus pra Zotac são 17 graus, cara. É muita coisa, 64 para 81, é 17 graus. É muita coisa de diferença. O calor que gera ainda dentro de um gabinete pode ficar um pouco maior essa diferença daqui a pouco, entendeu? Ou daqui a pouco também o fã vai virar mais rápido. A gente deixa o fã sempre automático, cara. A gente não simula com o fã 100%, a gente não simula com nada disso. O fã sempre automático. Nos testes que a gente fez, todos os fãs ficaram deliciosamente silenciosos, cara. Isso eu posso afirmar pra vocês, tá? A Gigabyte, cara, tem um acabamento foda. Acho que essa aqui é a placa, é a 960 mais procurada. É as 970 mais procurada também, as G1, as 970 G1, por ter esse acabamento, cara, que acho que todo mundo paga pau. Mas é que nem eu falei, cara, é que eu já vi isso antes. Não é novidade. Então por isso que eu não vou dar de acabamento mais legal pra Gigabyte, porque eu já conheço, tá ligado? Eu já vi. Eu acho que era isso aí, se ficou alguma dúvida, né? A gente não precisa falar mais muito, a escolha é de vocês. A gente tá fazendo vídeos muito longos, o pessoal tá reclamando que a gente tá dando muitas nossas opiniões, cara. Mas quando eu fazia curto, o pessoal reclamava, então eu não sei, eu acho que não sei mais o que tem que fazer. Eu prefiro ficar mastigando e dando a minha opinião sempre pra galera de casa aí tirar as próprias conclusões. Cara, o que eu vou falar?
Você está interessado em alguma dessas placas, olhem o unboxing aqui do canal, venha, olha o vídeo de novo e deixe o seu comentário. Qual você achou mais legal, por que você achou mais legal, qual configuração você está pensando em pegar. Deixa, cara, todas essas suas dúvidas aí nos comentários. Em quesitos de desempenho, como vocês viram nessas 3 jogos que a gente avaliou, você não está bem servido com qualquer uma que for a sua escolha. Com certeza. O único diferencial é a questão de temperatura, que vocês podem avaliar quanto é isso. E o design. Lembrando a questão de custo, né? Cada uma tem um custo um pouco diferenciado. Isso. Zotac, isso é importante. Zotac normalmente um pouco mais barata. E a Zotac tem 2 anos de garantia. Isso. O diferencial muito interessante para uma placa de 2 anos de garantia mesmo. É a única placa de vídeo do Brasil que tem 2 anos de garantia no Brasil. A única. Que dá garantia no Brasil. Não vem escrito na caixa e depois você não ganha. Tá? É no Brasil. O custo dela normalmente é sempre mais barato comparado com essas outras aqui no momento. Está mais em conta, tá? Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo... E hoje o dólar bateu 3 pila. Então. Ela é mais em conta que a gente tem hoje aqui, digamos assim. Depois vem EVGA e Giga, ficam meio parelhinho. E a ASUS sempre um pouquinho mais cara. Mas... Na 960, antigamente a gente via bastante diferença de uma... Nossa, era muita diferença. Tipo, para uma ASUS, tipo 100, 200 reais. Hoje em dia tá 30 pila, 20 pila. Então a diferença é pouca. Em termos de preço também estão bem iguais. Então isso é ótimo, né, cara? Isso é pararem de cobrarem coisas que não existem, entendeu? É interessante. Então fica bem a critério de vocês. Porque questão preço próximo, questão desempenho, tudo próximo. Quem olhou o vídeo, cara, deixa no comentário. Mesmo se tu não tem, se tu não vai comprar, qual tu gostaria de comprar? Qual que tu gostou mais? Eu achei EVGA mais top, eu achei a Gigabyte mais top, eu achei a ASUS mais top. Deixe as opiniões, cara. Não seja fanboy, cara. Não seja, eu sou fanboy de ASUS é melhor sempre. Ou sou Gigabyte, ou EVGA. Não, cara. Deixa as opiniões de vocês aí. Qual você achou mais legal e o porquê, cara. Só pra gente dar uma verificada e passar pros nossos parceiros aí pra eles darem uma olhada. Lembrando que vamos sair teste no Gargalo com todas essas aqui, tá? Todas as placas vão ter teste no Gargalo. Então são 5 processadores, dá 8 jogos que a gente faz, né? Então, é bem interessante, é bem demorado de fazer, mas vai sair todos, então vocês deixem nos comentários quais que vocês querem ver primeiro no Gargalo, melhor. Deixa qual vocês gostaram mais e qual vocês querem ver primeiro. Eu quero ver a ASUS, quero ver a Zotac, então nós vamos olhar os comentários de vocês para fazer o primeiro Gargalo no Gargalo. Eu já comecei a fazer o da ASUS, mas eu posso mudar isso e fazer da sua. Mas daí se o da ASUS já pronto, a gente faz a outra primeiro, libera as duas junto, daqui a pouco, então fica a critério de vocês. Espero que ficou 23 minutos de vídeo. A gente falou que ia fazer em 10. Eu falei pro Jonas, vou fazer menos de 10, cara. O pessoal tá reclamando que o vídeo tá muito grande. Mas é assim, cara. A gente passa as opiniões aí pra vocês aí de casa. Vocês não terem que comprar a placa e descobrir que essa placa fica 80 graus. Ou não ter que descobrir qual é a melhor temperatura. Então você simplesmente olha nosso vídeo aí, cara. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é extremamente importante. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreve no canal aí pra não perder nenhuma novidade de vídeos, cara. E deixe sugestões de vídeos, sempre são muito bem-vindas. É isso aí. Muito obrigado a todos que nos assistiram até o fim. Valeu, um grande abraço. Fui!